A entrevista hoje é diferente. Eu vim em loco aqui para conversar com a pastora Vanessa Alves, que nos recebeu aqui na Inglaterra, para a gente conversar um pouco sobre os 25 anos da AD Londres. Pastora Vanessa, primeiro de tudo, obrigado por nos receber aqui. Um prazer imenso estar presencialmente aqui com a senhora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer é todo meu. 25 anos de AD Londres. Eu já queria começar com uma pergunta que é até clichê, mas fala pra gente um pouco sobre os desafios de estar numa terra diferente, fora do Brasil, mas pregando para uma comunidade de brasileiros. Então, como você mesmo mencionou, já 25 anos é uma longa caminhada, foi um trajeto bem difícil, né? Não foi fácil esses 25 anos. E na realidade nós já viemos de Boston, então a gente já vem de uma comunidade também brasileira, que na época ela era muito forte, né? E quando nós saímos de lá para chegar em Londres, o desafio foi um pouco maior, porque nós estávamos acostumados com uma igreja muito estruturada, muito grande. E lá tinha a comunidade brasileira, lá num todo, era muito forte, né? Muito estruturada mesmo. Então chegar aqui, se deparar e começar, além da igreja ser do zero, a comunidade não ser estruturada, né? Então nós sentimos bastante no início, mas em tudo nós, sem dúvida, nós vimos a mão de Deus, principalmente no início. Eu acredito que é para não nos desanimar. O começo, para ser bem sincera, o começo foi até mais fácil do que o meio, como a palavra de Deus diz, aviva no meio, Senhor, aviva no meio. O meio, ele foi um pouco mais desafiador. Não posso falar do fim ainda, porque nós não chegamos, obviamente. Mas o meio foi mais marcante, né? Nessa trajetória de 25 anos. E o que acontece? Quando aqui nós chegamos, né, não só os brasileiros, mas uma comunidade da língua portuguesa num todo, então você encontra muitas outras nacionalidades, né, que falam a mesma língua, mas com culturas diferentes. Então o desafio também está não apenas, vamos colocar, não apenas ministerial, mas vamos colocar que já todo o Brasil, quando você está num estado, numa cidade, você está acostumado com um estilo de pessoas, né? Uma cultura. Quando você sai para fora, você já pega do Brasil, né? Você já pega vários estados, várias cidades, e cada um com uma cultura diferente, linguagem diferente, né? Então, além de tudo isso, ainda misturar com outras culturas de outros países se torna um desafio, né? Às vezes, só abrindo um parênteses aqui rapidinho, às vezes o que para nós, dentro da palavra, dentro da doutrina, né, teologicamente falando, aquilo, vamos supor, nós temos uma linha de pensamento, às vezes para outra pessoa já é diferente, né? Então, por mais que nós somos Assembleia de Deus, quando aqui chegamos não tinha nenhuma, tem esse choque também. Então, na realidade, nós vivemos várias dificuldades ao longo dos anos, visando todos esses pontos, né? Poucos aqui que eu quis pontuar aqui para você. Mas é óbvio que se aqui estamos é porque o Senhor tem nos sustentado, né? O Senhor tem nos fortalecido. Mas são grandes desafios em vários aspectos. Quais são as dores do imigrante que chega aqui e procura a igreja AD Londres? O que ele mais busca lá? Eu acho que do imigrante em si, a maior dor é a ausência da família. Sabe, eu sei que nem todo mundo é ligado à família, né? Mas quando você vê, se você se encontra sem a sua família, aí você passa a começar a dar valor para aquilo que você tinha com facilidade no Brasil, e daí de repente você tem ausência de todos. Já não é hoje, claro, a tecnologia está muito mais fácil, mas há 25 anos atrás nós não tínhamos essa facilidade, né? Então eu acredito que a dor, não vou dizer da solidão em si, sabe? Mas é uma comida que você apresenta, uma pessoa quando chega num ambiente e vê que estão falando a língua, ai meu Deus, estão falando a minha língua. Isso nós deparávamos bastante, quando as pessoas falam que alegria, cultuar a Deus com louvores em português. Então parece simples para quem está num país aonde você sai na rua e você escuta, você pode ir na casa dos seus pais no final de semana. Agora, para quem está fora, bate essa saudade de coisas que você nem imaginava que você
você passa a dar valor, né? Um nível de valor diferenciado. Então não estou eu em geral, assim, a igreja tem um papel fundamental, ao meu ver, na vida de uma pessoa, de qualquer um, obviamente, né? Mas quando a pessoa sai, ela se torna um pouco, vamos dizer, um pouco mais frágil, mas também com muita facilidade de se distanciar de Deus. Geralmente as pessoas quando saem, elas saem com um objetivo, com um foco, né? E esse foco, ele está mais relacionado ao financeiro. Então, é muito fácil de distanciar o espiritual, ele acabar distanciando, né? E eu não julgo, obviamente, mas buscar esse equilíbrio, ele é difícil. E eu acredito que a igreja, ela tenha essa posição, né? Essa necessidade de trazer o povo, né? E como a necessidade, às vezes, da pessoa, né? Mediante a saudade, a falta, eles encontram e buscam daí, alguns, não todos, né? Poxa, eu tenho que me chegar a Deus, eu tenho que me aproximar a Deus. Então eu acredito que a falta da família, a saudade das coisas simples, eu acho que é o que mais pega para o imigrante. E aí acaba criando uma conexão nessa própria comunidade na de Londres, né? Quer ver, por exemplo, uma coisa que nós sempre velamos esses 25 anos é, por exemplo, o Natal. Natal eu acho que é uma das datas mais difíceis para as pessoas que estão fora. Então nós sempre procuramos fazer a ceia de Natal, sempre foi de graça, nunca foi pago, né? Jantares, justamente para que a pessoa não pensasse, poxa, eu estou aqui no Natal, eu estou sem minha família, né? Para receber esse aconchego, porque é uma data importante para a maioria das pessoas, né? Páscoa também, mas o Natal ainda mais. Embora seja uma comunidade meio que majoritariamente para brasileiros de língua portuguesa, a de Londres também está aberta para ingleses nativos aqui? Vocês recebem na igreja? Então, nós já tivemos muitos, tanto que nós tínhamos tradução simultânea, né? Tivemos já muitos. E também o ponto é que, por exemplo, se o cônjuge, isso acontece com muita frequência, né? O cônjuge às vezes é inglês. Sim. Então, aí ele vem, né, para também estar acompanhando e tudo. Então, sim, nós somos, embora, como você mesmo falou, mais voltado para a língua portuguesa. Eu notei que, embora tenha uma baita estrutura a de Londres, vocês mantêm um padrão diferente do que está se tornando até meio que comum nas igrejas brasileiras, que é a ideia de parede preta, telão e luzes e etc. Por que manter essa imagem mais assembleana em um tempo mais modernizado? Eu acredito que essa resposta quem daria melhor seria o meu esposo, né? Mas o que eu entendo? Essa questão de modernidade, como você mesmo usou a palavra, eu acredito que nós precisamos tomar muito cuidado. Nada contra quem faz, até porque a grande maioria está fazendo, e eles apresentam os seus motivos pelo qual filmagem fica melhor, não sei o que fica melhor, não sei o que. Só que se nós não tomarmos cuidado, né? Tudo nós sempre vamos encontrar justificativa para algo que nós queremos fazer. Não necessariamente nós vamos examinar, porque hoje em dia as pessoas apresentam como se não faz diferença uma parede. Tem tantas coisas que não faz diferença, mas também não contribui, né? Então, não temos a necessidade de mudar. Não temos a necessidade de mudar. Eu acho importante uma pessoa entrar em uma igreja e realmente não ter uma única sombra de dúvida que eu estou entrando em um lugar de adoração a Deus, que realmente é uma igreja. Nós temos, infelizmente, muitas igrejas, não quero sair do assunto aqui, muitas igrejas aqui na Inglaterra, né, que foram, infelizmente, não são mais igrejas dentro, só no exterior, né, só do lado de fora, porque não pode ser destruída, enfim. Então, eles mudam só o que está dentro. Certo? Academia, cinema, N coisas. Mas quando uma pessoa entra ali, por mais que do lado de fora seja uma igreja, dá para ver claramente que é uma igreja, quando ela entra, ela se depara, ela não tem segundos para ficar pensando, será que é uma igreja? Será que não é? Não, é certeza, isso daqui é uma academia. Entende? Não, isso daqui é um cinema. Ela não tem dúvida. Eu acho muito importante uma pessoa entrar em uma igreja, uma pessoa que não é evangélica, né, por exemplo, eu estou numa igreja. Eu estou numa igreja. Então, eu sei que para quem frequenta, para quem é líder de uma igreja
que é modernizada, que tem suas paredes pretas, enfim, não vão concordar, mas essa é a minha opinião e o irmão está perguntando para mim, então... Mas eu acredito que o meu esposo poderia lhe responder melhor. A senhora se relaciona com outras esposas de pastores aqui na Inglaterra, em Londres, no modo geral? Há um network, digamos assim, uma boa comunicação? Para ser sincera, não me relaciono. Quando nós aqui chegamos, por isso que eu digo que o começo talvez ele tenha sido mais fácil, o meu esposo ele era líder do Conselho dos Pastores da Europa ou da Inglaterra, não sei, mais uma coisa assim. E na nossa igreja, por nós termos as melhores estruturas, no caso, mesmo do templo alugado, né, nos primeiros 7 anos ali, nós tínhamos a melhor estrutura. Então, nós que recebíamos geralmente essas reuniões. Então, nós que oferecíamos os cafés, essas reuniões de obreiros e tudo, enfim. Então, antigamente, havia sim esse conselho. Talvez esse conselho possa até continuar, não sei, não posso lhe afirmar sobre isso. Mas nós não fazemos mais parte. Então, eu não tenho. E ao longo desses 25 anos, essa foi uma decisão nossa, minha e do meu esposo, mediante a várias situações que nós já passamos aqui na Terra. Então, nós achamos melhor, literalmente a palavra seria essa, nos preservar, ok? Para continuarmos com uma saúde mental bem. Enfim, são muitos motivos, e eu sei que talvez a pessoa precipitadamente, né, alguém possa não entender, mas cada um tem o seu... mas é o corpo de Cristo, né? Mas somos a igreja, mas tudo certo, cada um sabe o que precisa para se manter em Deus, né? Então, eu fui pregar 2 anos seguidos em uma igreja, agora eu creio que não são mais os mesmos pastores, porque era um pastor que ainda sempre vinha, né, ainda tinha uma aliança com meu esposo e tudo, mas eu relutei bastante para ir. Agora, se me perguntar, por exemplo, sair para tomar um chá com uma pastora ali da esquina, não. Não. Eu perguntei isso porque o que acontece no Brasil, e certamente não é de hoje, há uma situação que envolve as esposas de pastores, por exemplo, muitas delas padecem com ansiedade, depressão, até vão para os Estados Unidos para se tratar. E eu queria entender um pouco como que isso também funciona aqui na Inglaterra, se há também essa situação, ou o que a senhora pensa disso? Por que as esposas de pastores têm sofrido tanto com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico? O que a senhora acha que leva a isso? Eu acho que na realidade, como qualquer uma outra, vamos supor, literalmente falar a título de profissão. Ministério não é profissão, é chamado, tá, tudo bem, mas vamos colocar. Se torna um tanto quanto pesado. Uma pastora mesmo, né, vamos dizer, uma esposa de pastor que seja, ela tem que filtrar muita coisa. Ela recebe muita coisa, né? E esse filtro, às vezes, ele é um tanto quanto difícil, porque requer de nós um posicionamento que talvez nós não tivemos estrutura para tal. Eu mesmo, nós iniciamos aqui, eu era muito nova, né? Sem querer fugir muito da sua pergunta, mas eu me lembro quando o meu antigo pastor queria me consagrar a missionária, né? Eu tinha 19 anos para 20. Então, assim, é muito nova. E eu já vim para cá muito nova. Então, as pessoas, de uma certa forma, elas exigem um posicionamento de esposa de pastor e esperam num todo, né? Jogam ali como se fosse assim vamos colocar, um peso, né? E que não dá tempo de pegar o carrinho de mão e transportar aquela areia que foi jogada ali, né? Vou colocar dessa forma bem simples. E aí, nesse período que não dá tempo de fazer esse transporte, né? E já vem mais situações, então eu acho que chega num estado que sim, muitas entram, né, em depressão, muitas entram em uma fadiga, né? Fora que tem a questão da casa, tem a questão da família, tem a questão de trabalho. Então é uma série de coisas. E eu acho que também tem é como se fosse assim... não é uma resistência, mas eu tenho que ser forte, sabe? Eu não posso demonstrar minha fraqueza. Não, nós somos humanos como todas as outras pessoas. Então, sim, precisa de uma válvula de escape. Precisa, sim, buscar, de alguma forma, você se identificar onde que eu posso esvaziar isso, para que eu não entre numa situação
né? Demasiadamente. Como a gente sabe perfeitamente, infelizmente, muitas pessoas, líderes, né? Que buscam a pior situação, né? Sim, a pior sim, situação, sim. para dar um fim na dor. Porque sim, dói. Sim, é difícil. Sim, precisa ser tratado. Sim, alguém precisa parar para ouvir. Né? Porque geralmente a gente só ouve. Né? A gente só ouve. Então sim, é necessário. Eu acho que talvez esse seja o motivo. Não sei se eu me fiz clara, mas eu acredito que esse seja o motivo. É uma carga pesada. E que às vezes não dá tempo de distribuir da forma necessária. Então aquilo chega num estado que o emocional já está assim, ó, tô no meu limite. E conforme as atividades constantes, nós não damos atenção para a luz que está acendendo, está no limite. Troca o óleo, né? Literalmente, no caso. A senhora já chegou nesse limite? Eu passei um tempo muito difícil mesmo. Muito difícil. Eu chegava na igreja e eu vomitava tanto, né? O nosso estômago, quem sabe um pouquinho, né, sobre isso, sabe o que isso representa. E, meu Deus, como foi um tempo difícil. Como foi um tempo difícil para mim. Eu estava com dó do meu esposo e da minha filha. Mas quando chega um tempo que você fala assim, quer saber, eu não tô nem com dó de vocês mais. Né? Tipo assim, já no comecinho você ainda tá com dó. Porque eles ainda estão tentando ali e tudo, daqui a pouco você já não tá mais nem com dó. Né? Eu tive um tempo bem difícil mesmo. Onde foi a primeira vez até que eu cortei o meu cabelo. Porque eu falei pro Senhor assim, eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso. Eu falei assim pro Senhor, Pai, vou cortar meu cabelo, sempre tive cabelo longo, vou cortar o meu cabelo para doar pro hospital de crianças com câncer, antes que eu não tenha mais cabelo, e eu queria doar. E aí foi a primeira vez que eu cortei meu cabelo bem curto, porque eu estava assim, ficando careca. Né? Então assim, eu passei por um momento muito difícil, e eu tenho certeza que foi apenas Deus e a intercessão dos meus, porque é diferente a intercessão das pessoas que estão distantes. E eu não quero aqui falar que elas não são importantes, né? Mas as pessoas que estão realmente ao seu lado, aquelas que convivem mesmo com você, elas, e o meu esposo e a minha filha, eles me ajudaram calados. Né? Calados. Eu acho que essa foi uma parte bem importante. Então sim, eu tive. Não posso falar para todo mundo pegar o mesmo caminho que eu peguei, porque ele é perigoso na questão de que eu não fui buscar ajuda. Eu não tive ajuda de ninguém. Eu falei, Senhor, eu sei que isso veio pelo ministério, eu sei que isso veio pelas dificuldades. E eu sei que é só o Senhor que pode me tirar. Então tem muitas pessoas que podem criticar, né, esse meu posicionamento, mas esse foi o meu posicionamento. Né? Por que eu acho ele perigoso? Porque é um momento que você precisa entrar a sós com Deus. Mas quando você está tão debilitado, você já não quer buscar a Deus. Sabe? Você não quer mais jejuar. E não é por mal, não é porque você parou de confiar em Deus. Não, não é isso. É porque você já está tão debilitado. Sabe aquele negócio assim, eu estou tão debilitado, eu sei que eu preciso comer, mas eu não quero comer? Não tenho fome, então eu não quero comer. Então, por isso que eu acho assim, é perigoso, é bem perigoso mesmo. Porque na realidade eu acredito assim, para você sair numa situação como essa, você precisa, de uma forma prática, buscar algo que te dê um incentivo. E aí o seu olhar não pode ser na igreja. Olha que sério isso, e que triste isso. Tem que olhar para onde? Única e exclusivamente para Deus. E isso pode ser óbvio, mas na prática não é. A teoria é, mas na prática não. Eu falava, Senhor, eu não posso perder, sabe aquele negócio assim, eu não posso sair da cruz, eu tenho que estar agarrado aqui. Então é fácil você falar uma coisa é fácil alguém falar uma coisa quando nunca vivenciou. Por isso que no domingo da comemoração dos 25 anos, eu falei sobre Pedro, sabe?
Porque é fácil para quem está fora criticar. Mas é fácil para quem teve coragem, também é fácil para quem teve coragem de colocar o pé ali na água e por alguns segundos tirar os olhos do Senhor. É fácil para nós. E olharmos para o vento, olhar para a dificuldade e olhar para as acusações, para as traições, para os abandonos. É fácil para nós começar a afundar. Mas naquele momento escuro de situação caótica, Pedro lembrou: Senhor, tem misericórdia de mim. Então eu acredito que dentro desse contexto, é óbvio, eu louvo ao Senhor, mas não é fácil. Não foi fácil. Ficou alguma cicatriz, pastor? É isso que eu ia falar, às vezes as pessoas não entendem. O fato de eu chorar não é uma questão de que não foi, de que não está bem. Por quê? Dentro de uma cicatriz eu acho muito importante, o fato de eu olhar uma cicatriz, eu posso apertar nela e ela não dói, mas ela me leva à lembrança de como foi que eu cortei. Agora, uma ferida aberta, ela machuca, ela dói, você evita tocar. Então, durante esse período, eu tenho muitas cicatrizes, mas muitas cicatrizes. E algumas cicatrizes eu posso olhar e, tipo assim, me emocionar. Poxa, esse corte foi feio. Nossa, esse pé quebrado aqui, isso daqui teve uma consequência difícil, entende? Mas são cicatrizes, diferente de feridas abertas. Mas por muito tempo eu tive feridas abertas. Muito tempo. Pus, toda essa situação. Sim. Mas Deus sempre vem com bálsamo. Deus sempre vem com bálsamo. Isso pode parecer um pouco óbvio novamente, mas nós precisamos permitir com que o bálsamo realmente entre para fazer a função, se assim podemos dizer. A senhora fez ou faria terapia? O que a senhora pensa disso? Uma esposa de pastor ou um pastor procurar ajuda profissional nesse sentido? Eu acho que depende muito. Eu sei que muitas pessoas são a favor disso, Muitas pessoas são a favor. E eu acho que depende muito da pessoa, do necessitado, depende muito do estado que ele está, entende? E depende muito do profissional. Então, eu acho que tem vários pontos que precisam ser examinados. Qual é o motivo pelo qual eu acho que eu preciso, ou a pessoa precisa de um acompanhamento, entende? Acho que isso tudo tem que ser examinado. Então, não sou contra, mas também não são todos os casos que eu acho que isso aplica. Essa é a minha opinião. Para a gente mudar de assunto e fechar esse ciclo aqui, o que a esposa de um pastor tem que se guardar, tem que se preservar para evitar que o que acontece na igreja venha para a mesa, por exemplo? O que a senhora orientaria para as esposas de pastores que estão nos assistindo agora? Faça assim, siga esse caminho para evitar ter um prejuízo maior. Olha, talvez a sua pergunta não seja tão voltada no que eu vou falar, mas eu acho uma coisa bem importante dentro disso, ok? Bem importante mesmo. Um cuidado que eu sempre tive. Eu tenho uma filha só, hoje ela tem 21 anos. Mas um cuidado que eu sempre tive. Nem situações que aconteciam na igreja e nem situações que nós procurávamos tratar dentro de casa, ela nunca ouviu essas situações que precisavam ser tratadas, que fossem de membros, situações, porque ali eu estava lidando com uma criança. O que acontece? A criança, ela não tem a estrutura, ela não vai conseguir filtrar, ela não vai conseguir entender. Então, em forma de hipótese nenhuma, eu gostaria que ela chegasse na igreja e depois pensasse, olhasse para a Mariazinha e pensasse: poxa, a Mariazinha falou uma coisa que ofendeu meus pais. Mariazinha não é crente, Mariazinha não é boa. Então, para não criar algo, sabe? Porque eu não posso ter problema na igreja e ter problema dentro de casa. Eu não posso querer ajudar mulheres, filhos, adolescentes, crianças e não cuidar da minha dentro de casa. No que eu quero dizer? Esse é o principal filtro que eu acho que uma esposa de pastor ela deve ter e deve cuidar. Sabe? Os problemas que ela traz da igreja
para dentro de casa. Obviamente que o tempo que você tem para falar com o seu esposo, no caso, né, a esposa do pastor, vai ser dentro do carro, vai ser dentro de casa, vai ser na mesa, na hora que está comendo. E as crianças estão ali. E as crianças estão participando de uma conversa que elas não deveriam e não poderiam estar. Elas não têm estrutura. Se nós que somos adultos não temos, uma criança muito menos, né? Então eu creio que isso já ajuda muito, porque se você tiver problema nos dois lugares, vai ser difícil de você administrar. E aí eu volto a falar, não adianta eu querer ajudar outros quando depois eu não consigo estruturar minha própria casa, né? Eu acho que a mulher ela tem que ter muito cuidado. A esposa do pastor, né? Ela tem que tomar muito cuidado como ela instiga o marido dela, né? De como ela se posiciona, de como ela lida com as situações, porque são muitas. E geralmente as mulheres elas têm mais situaçõezinhas, né? Entre as mulheres, coisinha. Então esse filtro não é fácil, mas precisa ser necessário. Uma vez nós falamos, eu e meu esposo, nós falamos assim, nós não vamos ficar comentando coisa de igreja dentro de casa, não vamos não, tá, não sei o quê. Mas isso não dá certo, porque essa é a nossa vida. Sempre comenta. Entende? Essa é a nossa vida, então você procura ali um departamento, não, tem que ajustar isso, tem que fazer aquilo. E hoje nós não temos, mas nós já tivemos muitas congregações, não só aqui em Londres, como em outros países. Então assim, é muito problema, né? Então você, não dá para você falar assim, eu não vou trazer os problemas das pessoas para dentro de casa, porque isso na teoria ela funciona. Vou escrever aqui tudo até, mas na prática é difícil, porque esse é o trabalho, entende? Então, não sei se eu consegui lhe responder, mas eu creio que o mais importante é cuidar dos filhos nessa questão. Segundo, é dar uma filtrada se você não instiga o seu marido com os problemas que você mesmo traz, porque mulher ela é mais perceptiva, né? Então às vezes ela quer postar, ela quer colocar como se você não percebeu isso, achando que eu estou ajudando, mas na realidade nem sempre eu estou ajudando. Às vezes eu estou instigando ali algo que não precisaria, né? Então buscar no Senhor isso eu acho bem fundamental. Muito bem. A The Londres tem dois eventos que são importantíssimos, a Portas Abertas e um outro que eu vou falar daqui a pouquinho. Fala um pouquinho pra gente sobre Portas Abertas, eu vou perguntar também ao seu esposo a respeito dele, mas eu vejo que há uma programação bem especial durante esse período, né? Portas Abertas eu vou te falar vamos dizer, o bastidor, né? O bastidor aqui, que é a preparação, né? Portas Abertas, para quem não sabe, é um evento que antes nós fazíamos 2 vezes ao ano, e agora uma vez, são 7 dias consecutivos. Então, é bem puxado nesse sentido, né? Eu digo da preparação do espiritual, né? De levar as pessoas a realmente buscarem a Deus nesse dia, não apenas porque são pessoas que vêm que são avivadas e tudo, né? Tem muita palavra profética, mas levar as pessoas a não buscarem apenas isso. Geralmente, principalmente 2 domingos antes, né? E domingos depois, o meu esposo sempre traz mensagens mais voltadas sobre isso, entendendo que se Deus usar, um exemplo, tá? Não sei exatamente como você foi muito aberto, né, na sua pergunta. Mesmo que Deus use alguém para poder, não venha só com a intenção disso, sabe? Nome Portas Abertas. Não, a gente também lida com portas fechadas, né? E tá tudo muito bem, obrigado, porque Deus também fecha portas. E nós, como filhos, temos que entender isso. A bênção de Deus não está apenas em portas abertas. Não, mas a palavra de Deus... Não, mas se nós confiamos em Deus, nós entendemos que Ele, sabendo o que é o melhor para os seus filhos... Sim, mesma coisa, Deus fala no silêncio, Deus fala através do não, a gente só quer receber o sim, só o sim, nada do espere, né? Então, esse preparo na Portas Abertas, espiritualmente falando, de levar o povo, se consagre, ore, busque a Deus, peça uma direção do Senhor, mas não que Ele responda o que você quer ouvir. Então essa preparação eu acho muito importante, né? Quando ela, por mais que a igreja seja... qualquer igreja, por mais que ela seja e ande no espiritual, tem determinadas datas, se assim podemos dizer, se é que você me entende dessa forma, que é como se o céu tivesse um pouquinho mais
Mas perto. Né? Não sei se a igreja está mais para lá ou se é o céu que está mais para cá, mas a conexão ela está mais fácil. É engraçado, as pessoas entram na igreja, parece que a atmosfera está diferente. Ai, pastora, não é sempre assim, não, gente, vou ser hipócrita, né? Vamos ser realistas nesse sentido. Por quê? Porque está toda uma igreja. O culto ele não é composto apenas de uma pessoa. Né? Então, aquele preparo assim num todo. Meu esposo procura selecionar bem as pessoas que vêm para poder estar ministrando, porque sim, é uma campanha que tem um diferencial no mundo espiritual. Nós sentimos tanto um mover para o lado bom, mas também, né, o negócio fica tenso, fica pesado. Então, por isso também a necessidade do posicionamento. É uma benção, eu te convido a vir participar um ano. Eu tenho certeza que o irmão vai ser ricamente abençoado. Porém, venha com o coração aberto, irmão. Eu sempre venho, pastor. Eu não sei se você é um pouco cético, né? Assim, mas venha, porque esse é o tipo de campanha para que você possa ser abençoado. Você tem que vir aberto. Eu digo, não aberto a brincadeiras, não aberto a... Porque a gente, infelizmente, a gente sabe que nesse mundo, em todo, no geral, existe isso. Mas, realmente, porque... para que nós possamos ter experiências com o Senhor. Então eu aconselho o irmão vir cultuar ao Senhor conosco, são 7 dias, fica crente. Fica crente com 7 dias. Mas tem que vir crente ou fica crente aqui? Depende do seu coração. Porque depende do coração da pessoa, pode ficar 7 dias e vai do mesmo jeito. Ó, a senhora pode relatar pra gente assim, alguma experiência que aconteceu, assim, algum testemunho de algum membro que não terminou, veio relatar, pastora, deu certo, ou uma revelação pancada que foi comprovada depois? Puxa, aí tem muitas. Aí eu precisava de um tempo mesmo. E aí fica parecendo assim um tanto vago. Gente, mas tem muitas. De curas, assim, são curas de você ver fisicamente na hora, curas que são comprovadas depois através de médicos, por isso que eu não gosto de pessoas que criticam em redes sociais, outros ministérios, estou falando, né? Num todo, porque sim, existe, entende? Ah, Deus não expõe. Desde quando? A pessoa não lê a Bíblia, então? Meu Deus do céu, quanta exposição. Davi, meu Deus do céu, o que o filho dele fez para cumprir a palavra que falou assim, vai deitar, né, com as suas mulheres, enfim. Sim. Tudo exposto à luz do meio-dia. Então, enfim... muitas coisas mesmo, de curas, famílias restauradas, isso é forte, sabe? Famílias restauradas. Eu acho que algo bem importante também é quando acontece o tipo de milagres, vamos dizer assim, de revelações, aonde a pessoa se depara, é Deus, sabe? Quando a pessoa se depara assim, existe um ser superior, supremo, existe um Deus que cuida de mim. Então, sinceramente, falar de portas abertas é difícil. Uma, sim, eu sei que você está pedindo uma, mas são muitas. São muitas. Muitas. O seu esposo, junto com a senhora, vocês... tem um cuidado assim com quem vem pregar? São 7 dias, eu imagino que são vários pregadores. Como é que é feita essa preparação? Pô, vamos chamar fulano de tal ou não fulano de tal? Como é que é feito isso? Vocês oram? Deixa pra gente um pouco disso aí. Isso daí, essa seleção, se assim podemos dizer, sim. Ela é bem difícil. Não só porque é o altar, não só porque é um púlpito, né? Um altar, vamos dizer assim. Não só porque ele vem para poder pregar a palavra de Deus. Mas o que acontece a partir do momento que o líder da igreja, o pastor da igreja, que é um profeta, entende? E que a igreja o vê como profeta, coloca alguém no púlpito, é como se ele estivesse assinando tudo que a pessoa for usada por Deus. E aí é complicado. Aí é bem complicado, porque uma pessoa pode ser muito usada por Deus, mas teve um momento que ela se empolgou, falou dela. Acontece? Eu acredito que acontece. Entende? Porque eu acho que até mesmo que Deus permite isso. Não esqueça, né? Não esqueça que o dom foi eu que dei. Não esqueça que tem limites. Eu acredito que Deus mostra, né? Ó, somos humanos, né? Esteja ligado. Esse é o meu modo de pensar, de uma forma bem simples de falar. Então é complicado nesse ponto. Talvez se o meu esposo não fosse profeta, se a igreja não visse, além de pastor, um profeta,
que há uma diferença muito grande, sacerdote e profeta, aí eu acredito que talvez ficaria mais fácil. Passaria mais em branco, né? Mas, para você ter uma ideia, isso é tão delicado, essa questão de orar, de examinar, às vezes está em cima da hora, meu Deus, ainda não deu para fechar, tipo assim, ainda não tenho certeza, no caso ele, né? Ainda não tenho certeza, ainda tenho que pedir realmente uma confirmação. Por quê? Porque já teve situações de, como o povo é ensinado, né, de termos que resolver situações após culto, e a gente ensina o povo, nos procure, fale. Nós não deixamos o povo ter contato com os profetas durante portas abertas, mas a gente sempre fala, nos procure, me procure após, procure ali, para poder falar, para não ficar mal entendidos, porque é um cuidado que precisa ter. Então não é só uma questão de trazer, vamos trazer um amigo fulano de tal, ou vamos trazer indicação. Esse negócio de indicação, poxa, como é difícil, indicação. Teve casos de alguém que veio, meio que aprontou ali e não volta mais, e foi... Mas o irmão tá bem, né? O irmão quer tomar uma água, o irmão não precisa citar nomes. Fazer uma outra pergunta. Já tivemos. Já teve, né? Seres humanos, né? Faz parte, são 25 anos, né? São muitas portas abertas, né? E as portas se fecharam para se fecham. Se fecham porque não poderíamos ser nós tolos, né? Insensíveis, misericórdia, de brincar com algo dessa natureza. Não, então não dá. Agora, também tem uma questão de que, vamos supor, você é uma pessoa muito cética, não acredita em nada, né? Não gostei daquilo ali. Não, mas o fato de você não gostar não significa que não seja Deus. Entende? Então nós também precisamos separar isso, né? E graças a Deus nós não temos ninguém na igreja que possa falar assim, aqui quem dá as regras sou eu. Porque aqui eu banco isso daqui. Então, graças a Deus nós não temos. Nunca tiveram essa experiência de ter alguém que pô, aqui? Nunca tivemos. Por um lado é maravilhoso, por outro é um desafio. Mas faz parte, focar em Deus. Imagino. Tem um outro evento que a senhora faz, que é o Afternoon Tea, é o chá da tarde, né? E as mulheres, minha esposa inclusive viu, assiste pelo Instagram, vê as fotos e vê os chapéus, né? Coisa maravilhosa. Fala pra gente sobre esse evento. Então, o Afternoon Tea, até uma vez, agora que você falou, até lembrei. Uma vez uma pessoa, eu não quero acreditar que foi a título de crítica, sabe? Traduz o Afternoon Tea, onde que está na Bíblia? Oi. A intenção do Afternoon Tea, né? Ela surgiu... Não, perdoe, primeiro, desculpa, explicar o que é, porque eu esqueci, tem gente que nunca viu, né? O que é o Afternoon Tea, para poder... É como se fosse, como você falou mesmo, um chá da tarde, né? Um chá da tarde, se for olhar a tradução, é o chá da tarde. Mas o que acontece? Aqui isso é muito comum, né? Chá das 5, né? Então é muito comum ter o chá em si. Qualquer lugar que eu digo, um restaurante, né? Você pode selecionar o Afternoon Tea. Ok? Que no caso vem as mesmas comidas, literalmente, que eu sirvo aqui. Os pães específicos, o doce específico, tudo, né, segue um certo padrão. E é só para mulheres? O nosso aqui é só para mulheres. Homens só vem para servir. Que eu agradeço muito, mas eu sou para servir. Mas o que acontece? Aí o Afternoon Tea, ele nasceu, primeiro que aqui é algo muito comum, nesse sentido do lanche em si. Ok? O lanche em si. Aqui é um país que se usa muito chapéu, né? Muito normal aqui. Seja indoor ou dentro ou fora, certo? Eventos da rainha, da realeza, tudo se usa muito, né? Mas o que acontece? Para de Londres, ok? O que isso, da onde isso surgiu para mim? Faz o quê? 9 anos, talvez? Não sei. Mais ou menos isso. Foi justamente para que as irmãs... Aqui nós vivemos uma vida super corrida, né? Muito corrida, muito trabalho. E eu achei que eu queria proporcionar para as irmãs um momento que elas pudessem se cuidar, se valorizar. Colocar ali uma roupa diferente, colocar ali um chapéu, sabe? É literalmente isso mesmo. Não vou ser hipócrita. Eu estava falando espiritual. Não. A priori, era visando isso. Sim. Sabe? Era visando isso mesmo. Para que elas pudessem se sentir valorizadas. Nós caímos aqui, mas eu digo a grande maioria, entra aqui e a prioridade é só o trabalho, é só a correria do trabalho e tudo. Então, eu queria que elas se sentissem. E o primeiro foi o que para mim mais me impactou, que foram os maridos me procurando para poder falar, pastora, muito obrigado.
Nossa, mas a minha esposa estava muito feliz. Nossa, mas a primeira vez que a minha esposa fez sobrancelha, também eu não estava colocando isso para o povo fazer sobrancelha, meu Deus do céu, longe de mim. Mas assim, é a primeira vez aqui em 5 anos que nós estamos aqui que a minha esposa fez a unha, sabe? Por quê? Porque eu incentivei elas a darem isso para elas mesmas. Quebrar sabe? uma rotina, né? Quebrar uma rotina, ter um momento de comunhão, tirar foto, coisa que muitas vezes a pessoa está numa terra dessa e não aproveita coisas simples. Então, e aí, obviamente, que nos eventos tem muito louvor, tem muita palavra, que eu nunca abro mão disso, mas quando iniciou foi para isso, para que elas pudessem se valorizar. Eu acho que não sou muito, eu em particular, não sou muito de ficar dando muita ênfase para esse lado. Muita ênfase. Eu acho que pode dar uma perdida aí desse lado. Mas eu acho importante. Sim. A mulher precisa se valorizar. E às vezes ela não recebe um elogio do esposo, mas talvez é porque ela também não fez por onde. Então, entende? E o marido também olhar, meu Deus, como meu bem, minha esposa é linda. Eu só preciso talvez tratar um pouco dela. Eu só preciso talvez dar esse tempo para ela. Eu só preciso investir um pouco nela. Então, como eu falei no início, as pessoas vêm para cá com um objetivo financeiro. Então, o foco delas não é gastar. É só economizar, só economizar. Então, é preciso, pelo menos uma vez no ano, irmã, pelo menos uma vez no ano, irmã, invista em você. Entende? Então, começou assim, o Afternoon Tea, e é um evento diferenciado, muita gente já copiou, né? Mas faz parte. Né? Foi ideia sua original? Foi ideia minha. Ideia minha. Minha. Foi porque, assim, como eu falei, como eu morava em Windsor, né? Windsor é onde tem o castelo da 2017, onde tem o castelo da rainha. Então, todas as lojas lá tem chapéu, né? Ainda quando estava perto de um evento, enfim, era muito comum. E nós já tínhamos frequentado alguns eventos, né? Então foi 100%. Tanto que o título Afternoon Tea não é bíblico. Não é bíblico. Nem precisa ser. Não é bíblico. Então, mas foi ideia. A senhora traz convidadas? Vem tipo assim, alguém para ministrar ou é a senhora que sempre ministra? Só 2 anos que eu trouxe. Quem? A senhora lembra? Só 2 anos. O primeiro não, mas foi a Andrea Huber, esposa do A.B. Huber. Acho eles fantásticos. Gosto muito, são um ministério totalmente diferente, tem uma pegada totalmente diferente, uma visão, mas acho eles uma graça. São poucas pessoas que, poucas pessoas que olham assim, esse daí é pastor, sabe? Pastor, tem cheiro de ovelha, enfim, eu gosto muito deles, assim, do pouco que eu acompanho ali. E foi por um acaso que ela veio, porque eu sei que eles focam no ministério deles, né? Então foi assim, pra mim foi um presente, né? E também teve um outro ano, no caso, que era para Deb Titles ter vindo, né? E aí eu tive lá na casa dela, no Texas, né? E tudo. E aí fiz a conferência lá com ela. E aí depois eu fiz o convite e ela tinha aceitado, já estava tudo certinho. Daí ela me ligou uma vez, um dia, e perguntou se podia trazer a filha dela junto, a Deb, a Trina. Aí eu falei, claro, né? Tipo assim, tipo assim, é bom, mas, né? E resumindo, porque daí já tinha um tradutor, né? E tudo. Falei, não, tá, vai ser uma benção e tudo. Um pouco antes ela descobriu do câncer, né? Infelizmente dela pediu para que não pudesse estar vindo e já estava tudo pronto. Caramba. Tava tudo pronto, as coisas já estavam tudo com o nome dela, foto dela, já estava passagem comprada, tudo. Tudo. E eu falei, claro, mas uma situação dessa, né? Não tem indiscutível. E aí foi quando ela apresentou a Bianca. Bianca Toledo? Bianca Toledo. Foi quando ela colocou a Bianca e falou assim, né? Ela é muito boa, não sei o que, tem palavra. E ela é próxima a mim, não sei o que. Eu falei, não, vai ser bênção. E daí veio a Trina, né, a filha dela, e a Bianca. Foi legal? A Bianca... E foi uma bênção, foi uma bênção mesmo. Ela tem uma palavra muito boa, muito forte, né? A da Trina, ela foi mais voltada ali para mulheres casadas, no caso, mas foi muito bom. E a Bianca, ela já tem um ministério diferente, né? Ela já tem uma pegada diferente ali. Mas foi muito bom. Assim, eu não trouxe mais, para ser bem sincera, porque tem um gasto para trazer convidados, né? Existe esse gasto. E também porque eu acho importante, esse é o meu posicionamento, tá? Eu acho importante, I'm sorry, desculpa, mas é o que eu acho. Eu acho importante você fazer um evento e as pessoas não virem apenas porque é um convidado de fora. Entende?
Ah, é uma pessoa famosa. Ah, então eu vou. Ah, eu sou sua pastora. Ah, minha pastora, já ouço ela todo domingo. Ah, já ouço ela todo esse mês. Ah, eu acho esse ensino pro povo é importante, entende? Esse ensino pro povo. Não acho que seja errado, porque às vezes você tá falando ali a mesma coisa, o ano inteiro. Chega a pessoa, ela vem falar a mesma coisa. Só que é outra pessoa que tá ali. Entendi. E as pessoas recebem, as ovelhas recebem diferente. Então eu acho isso importante. É legal, é válido, melhor dizendo. Mas tem que tomar esse cuidado, né? Das ovelhas participarem pela palavra e não não quem está entregando, né? Não por quem está apenas entregando. É claro, nossa, eu não posso me comparar com pessoas que trazem palavras maravilhosas, que tem uma oratória, que tem uma dinâmica. Sim. Não quero de forma nenhuma me comparar a essas pessoas. Mas o ano que vem eu vou trazer. Já vou trazer. Legal. Esse ano, na realidade, era para ter vindo uma convidada. Vem o ano que vem. Pode antecipar quem é a pessoa? Não. Não, porque na realidade... Na realidade, esse ano quem era para ter vindo pelos 25 anos, né? Porque o Afternoon Tea foi um pouco antes da comemoração e o desejo do meu coração era para quem tivesse vindo, era a Bispa Keila. Então, por isso. Não vai ser possível, mas eu vou trazer alguém com certeza. Como foi para a senhora o que aconteceu com a Bispa Keila? A senhora era muito próxima dela, né? Então, o muito próximo ele é um pouco relativo, né? Ele é bem relativo na realidade. Quando eu conheci a Keila, quando ela esteve aqui com o bispo, né, e toda uma comitiva, eu nunca tinha ouvido falar dela. Eu não fiz o meu dever de casa, né? Então, é uma pessoa grande do Brasil que estão vindo aí. Eu não tinha noção quem era ela. Depois eu fui até lá, algumas vezes e tudo. Sempre me tratou extremamente bem. Eu acho que eu só tive noção de quem era a Keila, na realidade, que infelizmente depois que ela faleceu. E não vou falar que é por causa das pessoas que estavam lá, políticos ou coisa assim, né? Nossa, como ela era... Não, eu acho que do impacto geral que teve sobre toda uma nação, né? Eu acho que daí ali eu me deparei que, poxa, eu já andei de carro inúmeras vezes com o bispo dirigindo, mas outras vezes ela mesmo, só eu e ela no carro, ela mesma dirigindo, abrindo mão de um motorista, né? E ir num salão, por exemplo, ir num restaurante sozinha com ela e, sabe, eu acho que eu não tinha me dado conta do que aquilo ali, no fundo, era especial. Então o próximo ele é muito relativo, porque ao mesmo tempo eu não me sinto... eu não me sinto no direito de sentir tanto quanto uma filha, uma irmã, um familiar, porque afinal de contas eu sou distante. Sou distante e ao mesmo tempo, sim, eu me sentia próxima. Difícil explicar isso, sabe? Meu esposo falou sem... Nós estávamos num evento na igreja e o meu esposo falou, não, nós vamos, se você quer ir, nós vamos, né? E eu nem sabia se eu realmente queria ir. Mas eu falo pra você sem medo de errar. Eu nem sei. Eu precisava ter ido. Eu precisava Se despedir. ter visto. Eu não digo me despedir, mas eu precisava ter visto. Pra acreditar que, sei lá, realmente aconteceu. Porque às vezes, por muito tempo, a impressão que eu tinha é que não aconteceu. Então, se eu não tivesse visto, com certeza eu teria muito mais dificuldade. Foi um dos voos mais difíceis. Não vou falar que foi o mais difícil que... Mas foi um dos voos mais difíceis que eu já peguei daqui pra lá.
E subi as escadas ali dos fundos do púlpito como foi difícil aquilo ali, porque quantas vezes eu subi com ela, né? Enfim, foi bem difícil mesmo. E é difícil lidar, não falo, e muitas vezes já estamos indo quase para 6 meses, né? Agora em agosto, e muitas vezes eu me pego chorando, mas é estranho isso, sabe? Não procuro passar isso para minha família, mas é difícil, é uma sensação estranha, é uma sensação estranha isso. Não sei, prefiro não falar muito quão difícil é, e eu mencionei até com a pastora Karen, né, a irmã dela, que eu achei que com o tempo eu iria encontrar as palavras, porque eu não tinha mandado nenhuma mensagem para ela, só falei com o esposo dela, porque eu achei que com o tempo eu iria encontrar as palavras, mas eu ainda não as encontrei. Entende? Eu ainda não os encontrei. E assim, eu entendo, eu não faço parte da família. Eu não era do ministério. Talvez eu acho que por isso que era um relacionamento um pouco diferente. Queira ou não. É difícil explicar. Eu prefiro não. A senhora conheceu uma Keila Ferreira bem diferente daquela que a maioria das pessoas conheceram. Descreva pra gente essa Keila que a senhora conheceu. Não sei se eu posso. Sabe? Eu sei que seria muito fácil falar o que todo mundo já fala, né? Mas eu não sei. Eu acho que assim, a pessoa lhe confia, lhe abre algo que... Não uma versão, não uma versão, mas talvez a pessoa abre também não vou falar uma intimidade, não, mas ela lhe permite você entrar em algumas áreas, né, que talvez a outros não permita. Então eu creio que eu não poderia lhe falar, porque tudo que todo mundo, e não que seja coisa ruim ou que seja obscura, nem nada, absolutamente nada disso, né? Todo mundo sabe que ela era uma pessoa fantástica, né? Fantástica. Como líder, mas eu acho que eu vejo mais, talvez seja isso, o diferencial. Eu a vejo mais como, eu a via mais como a questão de esposa e mãe, sabe? Sogra, entende? Eu acho que mais voltado a isso, esse lado, e não ministerialmente falando. Eu acho que as nossas conversas eram mais voltadas a isso. E não Vocês não falavam de igreja? Muito pouco. Eu acho que justamente por eu não fazer parte do ministério, então era importante, mas não tão relevante, sabe? Uma coisa aqui, mas nada muito. Agora, os outros, né? Mas assim, não é que eu estou colocando aqui como se, nossa, eu era confidente dela, é óbvio que não, entende? Óbvio que não. Acredito que ela tinha muitas outras pessoas, mas ela se permitia fazer com que você... Vamos ver como é que você vai entender isso. Como se você fosse especial para aquele... Né? Acho que o irmão vai ter que cortar isso daí. É muito difícil, é muito complicado. É muito complicado. Se eu já não sou de falar das pessoas, né, que confiam na gente, enquanto elas estão agora muito menos. Então, eu fico com as boas memórias. As boas memórias, né? E me arrependo de várias vezes não ter registrado momentos. Né? Registrado momentos que trazem ali, porque a nossa memória, ela nos boicota, né? Verdade. Com o tempo, né? E foi muito difícil para mim. Desses momentos ter ido lá. Imagino. Desses momentos que vocês tiveram, tem algum que a senhora pode compartilhar com a gente? Tipo, uma história, um momento, uma fala, uma situação que marcou muito e que pode ser, obviamente, compartilhado com a gente aqui? Eu lembrei de um agora, mas eu acho que
né? Foi um momento muito, 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 muito importante para ela. Muito importante para ela. Mas, enfim, já passou, né? Já faz tanto tempo. Mas eu fiquei muito feliz de estar ali naquele momento com ela, que foi o nascimento dos netos dela. Dos gêmeos. Foi bem especial aquele momento. Foi bem especial. Aquele momento eu também me senti especial, vamos dizer assim, por estar fazendo parte. Mesmo à distância, foi muito presente naquele momento. Né? Mas enfim, Deus é bom. Deus é bom. A senhora lembra a última vez que falou com ela? Lembro. O que foi falado? O de sempre. Lembro sim. É ruim porque tem uma coisa que todo mundo fala, né? Que a gente tem que... Eu sempre falo sobre isso, sempre falo mesmo. Que a gente tem que aproveitar o tempo, né? A gente tem que aproveitar, mas a gente não realiza isso na realidade. Entendeu? A gente fala, mas a gente não aproveita realmente o tempo. Aproveite o tempo com seus filhos, aproveite o tempo com sua esposa, aproveite, mas é estranho, muitas vezes ainda já se olha alguma coisa e você pensa, vou mandar para a pessoa, sabe, como se a pessoa fosse receber, fosse ver, não sei, é estranho. Eu nunca perdi ninguém próximo, nunca perdi alguém muito próximo assim. Então, tem saudade dela? Eu nem sei falar se a palavra seria saudade, não sei. É um sentimento estranho de uma ausência que parece que não é ausência, sabe? Não sei. É como se a pessoa... coisa estranha, é como se a pessoa tivesse... É estranho. É estranho. Fica aquela sensação de... incompleto. Incompleto, sabe? Incompleto. Mas eu entendo que isso deve ser o sentimento de muitas pessoas que perdem alguém próximo e muito querido, sabe? Mas é quando você vive algo, tipo assim, passou after ti, e aí você não... O que você compartilharia, você já não compartilha mais. Não tem mais como compartilhar. Né? Então, eu imagino que isso deve ser uma dor de muitas pessoas, de milhares de pessoas, que perdem um filho, uma mãe, sei lá. Eu queria estar compartilhando esse momento. Então, por isso que eu nem falo muito, porque também nem me acho muito no direito, se assim podemos dizer, né? de sentir, sei lá, é estranho. Entendi. Toma água, pastora. Pra gente caminhar para o fim, pastora, mais 2 perguntas. Como é que foi? Mais 2 perguntas? Como é que foi para Adelondres o período da pandemia? Eu imagino que o mundo teve que se adaptar a isso. No Brasil, muitas igrejas, por força do próprio Estado, fecharam e etc e tal. Aqui também certamente tiveram que se adaptar a isso. Como é que foi atravessar esse período? Olha, minha filha fez um documentário, né? E uma das perguntas foi Pausa pra Laila. Eita, Lailica, tem que sair daí, menina. Tem que ficar do lado dele ainda. Logo do meu lado. Sobre a pandemia, foi um momento muito difícil, obviamente, geral, né? Nós sabemos. Mas foi um momento tranquilo. Foi? São 2 coisas bem distintas, né? Mas foi um momento tranquilo, porque nós sentimos assim o cuidado de Deus nas nossas vidas de uma forma diferenciada. Eu e meu esposo pegamos Covid e nós ficamos muito ruins. Muito mal, muito ruins mesmo. Mas ali a minha filha não pegou, né? Então ela cuidava da gente e os irmãos da igreja, parece que todo mundo pegou junto. Todo mundo tava... Então era assim... Eu lembro uma vez que eu estava orando por uma pessoa que tinha pedido do Covid, que estava, nossa, tipo assim, eu não vou passar dessa noite, né? E eu mesmo não estava aguentando. Eu falei, eu não consigo nem falar pro apóstolo orar, porque ele piorou, tá pior que eu. Mas
foi um momento bem difícil, mas sinceramente eu vi que a igreja ficou bem unida, sabe? A igreja ficou bem unida em ajudarmos uns aos outros. Um pouco antes do Covid, eu tinha, abrindo um parênteses aqui rapidinho, eu tinha falado para as pessoas armazenarem comida, né? Deus tinha ministrado algo no meu coração. A senhora sabia de alguma coisa? Não, assim, eu senti que alguma coisa estava para acontecer, né? Foi. E eu compartilhei com as pessoas, gente, armazene aí comida e tudo. Então isso ajudou muito as pessoas, porque não tinha como sair de casa. E às vezes não é nem o que você não poder sair de casa, você não tem força para sair de casa, né? Nem que se o governo não permitisse, né? Se estava tudo fechado, é por causa da força mesmo. Mas foi um momento que eu senti que a igreja ficou bem unida. Financeiramente é óbvio, né? Mas aqui teve uma estrutura, as pessoas no trabalho e tudo. Graças a Deus foi um período que as pessoas não perderam o trabalho nesse sentido. Então foi um momento difícil e tranquilo. Não foi tão difícil quanto poderia ser, né? Graças a Deus não perdemos ninguém. Né? Não perdemos ninguém. Graças a Deus. Mas isso não significa que nós não sentimos por tantas famílias que perderam, né, os seus familiares. Não perdemos ninguém aqui na igreja, mas alguns familiares perderam no Brasil, mas não foram muitos. E pessoas também que já estavam com a idade um pouco avançada, uma série de coisas também. Mas, então por isso, assim, foi difícil. Na realidade, eu acho que foi mais difícil reestruturar After depois. Entende? Isso eu ia perguntar, como é que foi o pós-pandemia para a igreja? Houve mudanças no comportamento dos membros e na própria liturgia do culto? Houve alguma alteração que a senhora sente que seria interessante Muitas falar? mudanças, porque na realidade, quando nós retornamos, nós não podíamos retornar da mesma forma, né? Sim. Nós tínhamos que tomar todo aquele cuidado que todo mundo precisou ter. Mas aqui realmente não é só uma questão de falar, né? Você realmente tem que fazer, porque senão você pode ter denunciado, né? As coisas são bem mais rigorosas. Então foi. E por outro lado, eu já achei que não ovelhas mesmo, mas o povo, aqueles que só congregam lá de vez em quando, né? Que não são mesmo. Esses eu achei que meio que dispersos demais. Difícil agregar de novo. Então, muito difícil agregar de novo. Muito difícil. Que, por um lado, deveria ser um tempo de você se aproximar de Deus e não se afastar, né? Então, acho que quando passou tudo, você, não acabou o mundo. Não acabou. Então, vida que segue. Tocar a vida, entende? Entendi. E não receber como um alerta, né? Receber como um alerta. Então, o pós foi bem... O pós foi mais difícil. Está sendo ainda ou já se adaptou mais? Voltou um pouco à normalidade? Eu sei que, em geral, as pessoas falam, mas já se passaram muitos anos. Mas né? foi logo Se aqui. passaram muitos anos. Mas eu acho que o impacto foi tão grande, num todo, né? Algumas pessoas retornaram, né? Retornaram para o Brasil. Então, eu acho que algo dessa natureza, ele demora um bom tempo para você se recuperar, né? Num todo, a igreja em si. Mas... As lives no Brasil, eu acho que trouxeram esse sentimento de não preciso ir para a igreja. Isso. Aqui também isso aconteceu? Muito. Porque os cultos foram, né, desta forma. E aí, poxa, eu consigo cultuar aqui do sofá da minha casa? Meu Deus, domingo eu tô cansado, vou ligar a televisão, vou cultuar aqui de casa. Né? Então isso realmente é péssimo. E aí, o que acontecia muito na pandemia, tô ouvindo aqui o pastor, não gostei, vou passar para outro pastor, que a palavra dele é melhor, e daí também tá selecionando vamos a palavra, selecionar a palavra que agrade, porque todo mundo foi para a internet, né? Verdade. Não só as ovelhas, mas também os líderes, Tiveram né? que ir. Então, vamos selecionar aqui, e isso é bem perigoso. Isso né? foi bom, pastora? Assim, esse ponto, tipo assim, dos pastores terem que se adaptar e começar a comunicar com o público usando essa tecnologia, usando outras plataformas, o que não faziam anteriormente? Eu acho que foi bom por um lado, depende, porque eu acho que foi bom por um lado, quando a pessoa entende que isso é um alcance, ok, gigantesco, para quem está impossibilitado. E também, não só para quem está impossibilitado, né? Eu tenho pessoas aqui que congregam conosco do Brasil, que começou na pandemia, né? Que começaram na pandemia. Então, o que eu entendo disso? O alcance ele é fantástico. Mas o acompanhamento
fraquíssimo, né? Ele é fraquíssimo, né? Nesse sentido. Da relação do indivíduo. De pastor e ovelha. Isso. Né? De discipulado. De discipulado, né? Mas é bom, é claro que foi bom, né? Nós não passaríamos pela dificuldade novamente, que agora está todo mundo descolado. Adaptado. Todo mundo já sabe como funciona. Pastor influencer. Né? Nossa, aqui. Só que nisso também veio uma onda de situações ou de pessoas, né? Que começaram a ter a sua igreja, né, online, né? E aí isso, até que ponto isso é só porque isso é conveniente, isso é bíblico? Isso me leva a perguntar dos profetas do Pix. É. O que a senhora pensa disso? Então, eu não posso te falar muito porque eu não assisto os profetas do Pix. Também não. Já começa aí, né? E aqui, se tem ou não... É isso que eu ia perguntar, aqui tem alguém? Então, se tem eu não sei, sinceramente. Mas a gente ouve falar um aqui, um ali, né? Às vezes alguma reportagem que a gente, né? Que tem algo que está saindo um pouco aqui, está fugindo demais isso aqui já está virando, né? Mas você sabe que eu acho que o problema, tudo bem, pode ser quem pede, mas se tem público que dá, eu posso continuar pedindo, entende? Então ali temos duas parcelas de culpa, de erro, ao meu ver, não só uma, temos duas, né? Porque se não der, a pessoa vai ter que arrumar uma outra estratégia, né? Verdade. Então é complicado. Mas a gente fala muito também sobre a cultura das igrejas, né? Do que as pessoas aprendem. Eu vi uma vez uma pessoa, não sei se... Assim, eu vi, foi bem rapidinho, né? Um corte. Que a pessoa tinha que dar conforme a idade dela, né? Umas ofertas vi isso conforme também. a idade. 50 anos, 60 anos. E eu pensei, nossa, né? Porque nessa live não tem criança. Né? Nessa live aqui só tem gente de meia idade. Então aí já o dinheirinho, né? Se desse para dar conforme o número do seu CPF, aí é difícil, né? Seria. Mas é bem difícil, né? É como que o evangelho, né? Ele é levado, né? Ele é tratado, enfim. Tem uma pergunta que eu lembrei aqui agora, bem fora do assunto. Esse final de semana, o Leandro Borges esteve na AD Londres. E eu notei uma coisa interessante, que, tipo, quando terminava o culto, não havia aquele assédio em cima dele para tirar foto e tudo mais, mesmo ele sendo o cantor contratado da igreja, estando estourado no Brasil inteiro, um baita cantor. Um abraço para o Leandro Borges. Isso é o ensinamento da AD Londres? Não assediar, não em cima, não ficar querendo... É porque assim... não é que as pessoas... Isso não seja só Leandro, sim, ok? Não seja só o Leandro Borges ou vamos supor assim, não, porque aqui ele não é tão estourado, né? Vamos supor, mas é no Brasil, coisa assim. Mas não é. Não é isso o ponto. Geralmente, se as pessoas vão tirar foto, elas tiram no salão social. Elas não... A não ser que elas percebam que a gente, tipo, tira por aqui mesmo, porque ele não vai para o salão social, no caso, então aproveita para tirar aqui no templo, né? Tô falando tratando-se de membros. Sim. Então, se tiver um assédio, se você um dia ficar sabendo, pode ter certeza que não é da AD Londres. É visitante. É visitante. É alguém que veio por causa do cantor ou do pregador mesmo, porque é um perfil que nós não temos. É um perfil que nós não temos. Todo mundo é importante, né? Todo mundo é importante. E nós queremos ter o registro ali com uma pessoa importante, né? E tá tudo certo. Mas tudo tem a sua hora e o seu momento. Né? Tudo tem só o seu momento. Então, durante o culto, possibilidade zero de você ver alguém buscando para tirar foto com algum convidado. Zero. A AD Londres não tem uma área para very important people, VIP, área VIP, não tem? Temos para everyone, para todos. Todo mundo. Todo mundo ali. Não, assim, eu não tô... eu acho que cada um numa estrutura, né? Uma igreja imensa, com várias pessoas. Você concorda? Eu não posso discordar 100% porque eu não vivo nessa realidade. Certo. Talvez se eu vivesse nessa realidade, eu falaria, não, vai ser necessário, por causa do povo. Porque você tem que ensinar e não é fácil você ensinar, né? Também tem isso. E também não tem como ensinar visitante que está chegando agora, né? Não tem. E nem todo mundo quer ser ensinado. Tem isso também. Né? Não, a minha foto é mais importante, Mas o que acontece?
todo mundo, aí também não quero ser hipócrita, todo mundo é importante, é claro que todo mundo é importante, é óbvio que nós sabemos disso, né? Mas se tivesse talvez uma igreja muito maior, com pessoas que o povo ficasse muito louco atrás para ter uma foto, para ter um registro, né? Talvez, não posso falar que não, né? Não posso falar que não. Mas nós tivemos um convidado na nossa igreja, como eu não vou falar nome, eu vou contar. Era em Portas Abertas. E aí a igreja estava bem lotada e tínhamos né? Vários pregadores e tinha um cantor. E aí essa pessoa bem famosa foi à nossa igreja. E aí a pessoa falou bem assim, alguém falou assim, precisa de um lugar na frente para essa pessoa. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí nós vamos ver um lugar na frente. Para mim colocar alguém no lugar na frente que chegou tarde, eu vou ter que tirar alguém que chegou cedo. Vanessa, acho isso um pouco complicado. Mesmo sendo esse alguém, um membro comum, assim, tipo... Eu acho um pouco complicado. Quando é obreiro, quando é um diácono que já vai ficar em pé, vai trabalhar, eu sei que hoje você não está na escala, mas será que dá para você ficar em pé? Aí, tudo bem, mas tranquilo. Mas depende do lugar que os obreiros estão, né, que os diáconos estão, não é o lugar que a pessoa... Seria o melhor lugar para a pessoa sentar, né? Então, eu acho complicado tirar alguém do lugar. Mas enfim, aí nesse caso, vamos ver aqui, dá para tirar fulano e beltrano, né? Tem que tirar essas pessoas. Pedir, né? Vamos trocar de lugar. A pessoa vai ter que ficar lá no fundo. Daí a pessoa chegou cedo. Eu acho isso super chato. E aí, nesse caso, a pessoa falou assim, não dá, vai ter que ser lugar para 5. Poxa, para 5 não dá, né? Caramba. Para 5 não dá, para 2 dava, né? Famosão mesmo? Famoso é muito relativo, né? Muito relativo. Mas no mundo dele, pelo menos... Popular. É popular. Pra... eu não sei muito básico, eu não acho, né? Mas, enfim. E aí, infelizmente, a pessoa ficou no último banco. Eu acredito que... O pregador teve que ficar? Não, ele não era o pregador. Tá. Ele veio por causa de um dos convidados. Entendi. Entende? Não deu pra arrumar se fosse espaço. pregador seria diferente, porque daí nós já sabíamos da presença já tava da reservado, pessoa. né? É diferente, né? Mas é um convidado que eu acho que igreja nenhuma faria o que nós fizemos. Deixar lá atrás. Colocaria lá atrás. Mas... você é julgado por você já. Mas... Por que eu tiraria 5 pessoas do lugar? 5 pessoas do lugar. Não dá. Sabe? Não sei. A pessoa ficou até o final do culto, a pessoa tirou a foto que foi ali para cumprimentar, né, o convidado que tava, não sei o quê. Tivemos um tempinho agradável e tudo, mas... Rolou algum papo assim, tipo, fiquei lá atrás? Não, rolou da nossa parte, olha, não foi possível colocar vocês lá, porque se vocês tivessem talvez avisado, né, teríamos separado. Separar uma coisa, ao meu ver, tirar a pessoa do lugar, que já estava ali antes, ninguém gostaria disso. Ninguém iria gostar disso. Poxa, eu cheguei cedo, entendeu? Eu tô aqui cultuando, daqui a pouco tem que ir lá pro fundão porque alguém mais importante chegou. Oi, quem que é o mais importante? Entende? Eu não sei até que ponto as pessoas lidam bem com isso. Não tem problema sair do meu lugar, porque afinal de contas, nossa, é o João que vai sentar aqui. Verdade. Não, entende? Mas eu acredito que ninguém faria isso, não. Quando você desligar as câmeras, eu te conto quem é. Talvez você vai falar assim, nossa, pastora, como que você não liberou o lugar para esse povo? Mas não foi uma decisão só minha, obviamente, né? Mas esse é um feeling da esposa do pastor, geralmente, né? Geralmente é ela quem dá esse toque assim. Não sei, porque eu vou te falar bem a verdade. Quando eu tô lendo louvor, por favor, não venha me incomodar para falar de lugar de ninguém, entendeu? Eu tô adorando. Eu tô aqui, né? E a senhora adora na igreja durante o culto ou fica preocupada Costumo adorar, irmão. Eu vou ali pra isso, ó. Adoro, meu Deus. Vixe, eu tô ali pra isso. É só quando não vem aqui né? A pessoa vai lá orar por não sei quem lá, tá passando mal, tá endemoniado, tá não sei o que, tá, vambora agora. Assim, não, né? Mas, enfim, nesse caso aí foi bem, foi dentro dessa, talvez, se fosse uma pessoa que sempre frequentasse a igreja, isso que eu entrei para poder falar. No final do culto, várias pessoas tiraram foto com essa pessoa. Várias não. Com esse que chegou depois? Com esse. Ele era famoso, afinal de contas? Ele era. Várias pessoas não, mas eu vi depois, tipo, não fizeram fila nem nada. Sim. Então mas foi lá embaixo. É uma prática que nós não temos.
Nós recebemos até o próprio bispo mesmo, Samuel Ferreira. bispo Samuel, e ele falou assim, não, é incrível como o povo de vocês é educado. Tipo assim, não vem, não tira foto, não fica em cima, entende? Então isso realmente nós somos. Eu acho que o povo é bem... A sua pergunta era só essa. É, mas passou. Só essa. Aí o que acontece me remete a outra situação, tipo assim... Você sabe que nossa área já passou. O tempo já passou. Tá, aí, vamos lá, voltar na história dos profetas do Pix. Eu sei onde achar esses profetas do Pix na internet, mas onde é que eu acho o Instagram da pastora Vanessa? Quero saber como é que eu vou acompanhar a pastora Vanessa Alves no Instagram. A senhora tem publicado algumas coisas interessantes, as mensagens. Deixa, então, pro nosso internauta aqui, como lhe seguir nas redes sociais. Ou não quer seguidor também? Não, eu tô pensando, qual é o meu arroba? Eu acho que é Vanessa Alves, UK, de Reino Unido, no caso, né? W, né? W, tá. Ponto K, Vanessa com W, Vanessa Alves. O que a senhora posta lá para as mulheres? Que as mulheres vão encontrar lá. Pode ser bem sincera? Por favor. Pode ser bem sincera? Qualquer coisa sincera. Olha, rede social pra mim, eu acho que eu tenho uma visão diferente de muitas pessoas, né? De rede social, de seguidores. Sim. Né? De seguidores. Eu tenho um povo meio cativo ali, né? Aquele povo ali que sempre realmente acompanha. Eu não compartilho a questão de estudos na minha rede social. Talvez eu deveria melhorar essa questão, mas eu não compartilho. Que, ao meu ver, é o mais importante, certo? Mas por eu ser um pouco seletiva nisso, então eu não compartilho tanto, certo? A minha rede social, eu compartilho muita coisa da igreja, entende? É só o que a pessoa vai encontrar lá? As fotos, os cultos? Evento. Agora nós abrimos um outro mais voltado para mulheres. Talvez ali eu dê uma atenção diferenciada, né, nesse quesito. É porque, assim, eu tomo muito cuidado. Antigamente as pessoas vinham e me perguntavam muito: o que a senhora acha de tal coisa? O que a senhora acha de tal coisa? O que a senhora acha de tal coisa? No direct. E eu nunca fui de abrir caixinha de pergunta, né? E aí, mas é bom nada contra quem abre. É bom pra engajar. Nada é quem abre. Mas, por quê? Porque a minha opinião... eu tenho que tomar muito cuidado, depende do nível de influência que eu tenho sobre a sua vida, porque a minha opinião ela está baseada numa série de coisas que eu já vivi ou que eu vivo. Sim. A sua realidade é outra. Caixinha de perguntas, as pessoas falam, por exemplo, pastor, me dá um conselho disso, disso e disso. As pessoas, quem pode estar me ouvindo e já passou por isso ali, só vai confirmar. E o que eu falo? Eu não aconselho. Eu não acho certo aconselhar. Por rede social, uma pessoa que eu não acompanho. Assim, o certo de quem tem que te aconselhar é o seu pastor. Você vai me contar um nada da sua história. E você está querendo uma validação em cima do que você acha que é o certo. E que talvez você não consiga adquirir com o seu pastor, com o seu líder. Entende? Então deve ser, pastor, a senhora acha certo isso e isso? Que contexto que você está me apresentando isso? Então eu tomo muito cuidado isso na rede social. É bom para enganjar, mas até que ponto isso vai ter um resultado positivo? Entende? Até que ponto isso vai ser bom no final? Não é só o número de seguidores, ao meu ver, que é o que importa. Tanto que por muito tempo eu tive minha rede social fechada. De vez em quando eu fecho ela. De vez em quando eu fecho ela e também... Se não tem foto, quando tá fechado, eu vou lá e tiro, bloqueio. Entende? Te bloqueio. Quer dizer, não é números que a senhora quer? Não é de hipótese nenhuma. Já gastei um tempão só tirando gente. E gente chata também no meu Insta também, eu também tiro. Porque assim, não é assim, a minha ideia, eu vou escrever o que eu quero. Não escreve não, porque eu não te perguntei a sua opinião. Assim, eu sou bem direta. Percebi. Bem direta. Então, mas é isso. Pastora Vanessa Alves está com a agenda aberta? Aceita a agenda? Não. Não? A cara dele. Ué? Porque tá tudo fechado já? Não? Tudo fechado, tá tudo fechado. Quer dizer, a senhora não aceita agenda, não prega em outras igrejas, não prega em outros ministérios, não aceita convite? Nunca fez? Já fiz. Eu já fiz. Mas perguntou se tá aberta, né? Ah, sim, então não tá aberta. Não tá aberta. Você conhece uma pessoa seletiva?
Em todos os sentidos. Caramba. Sou extremamente seletivo. Tem um porquê? Tem. Prestação de contas. Prestação de contas. É porque as pessoas vão assistir a nossa entrevista, puxa, como é que eu trago essa mulher maravilhosa pra pregar para mulheres aqui e tal. Não faz, não tem como. Não, é que não é o meu objetivo principal. Não vou falar que não, né, que nunca vou fazer. Não é por falta de agenda, Sim. Entende? Não é por falta de convite, né? Mas é uma série de coisas que eu pondero. Mas o irmão pode cortar esse daí. Que não, essa parte é boa. A mulher é diferenciada, velho. Mulher é diferenciada. Vamos falar que é arrogante, é prepotente. Mas não é mesmo. Cuidadosa, né? Não é mesmo. E também eu entendo assim que tem muitas pessoas com muito potencial. Muito potencial mesmo, com muito conhecimento. Muitas mulheres mesmo. Entende? Eu entendo que eu preciso cuidar, se assim podemos dizer, das minhas ovelhas. Das ovelhas a qual o Senhor tem confiado. Mesmo dentro destas ovelhas, é quase igual a Jesus. Você tem a multidão, tem 70, tem 12, tem 3, tem 1. E mesmo assim esse 1 ainda, né? Mas, porque posso estar enganada, não me julgue mal, não me interprete mal. Acho que uma mensagem bem pregada, ela é ótima, ela é fundamental e ela é importante. Mas eu te levar a uma vida de intimidade com Deus, de busca com o Senhor, de oração, de jejum, sabe? Eu acho que isso é o primordial nos momentos da sua luta, da sua adversidade. Dificilmente você vai lembrar. Nossa, aquela mensagem maravilhosa de 2016 tocou no meu coração. Ai, que fulano pregou. Tudo bem, tem pessoas que conseguem, que eu não consigo, eu não me lembro. Eu não me lembro. Então, agora, uma vida constante ali, né? Nada contra, tem gente que consegue fazer as duas coisas. Sim. E glória a Deus. Glória a Deus. Então, por isso que eu digo, a minha questão não é o número. Eu sou mais igual a Jesus naquela parte. Eu falo, o sermão tá difícil, Jesus. Tá difícil. Quem que vai entrar? Né? Quem que vai conseguir? Se vocês também quiserem ir, gente, aproveita, agora é a hora. Não é sobre multidão, né? Não é sobre multidão, é sobre quem quer ter compromisso. E ter compromisso requer muito mais do que ir a um culto, do que ir a uma conferência. Requer muito mais mesmo. Pastor, eu não vou lhe perguntar quem são suas referências, mas quem é que a senhora assiste? Quem é que a senhora para ouvir? Ou ler? Vou te contar. Por favor. Cid Moreira. A Bíblia, não tô brincando. Não, tô brincando não, tô falando sério, eu gosto muito de ouvi-lo. Muito mesmo. Mas ele não tá mais entre nós. Mas eu digo por causa que ele lê a Bíblia, ele leu a Bíblia, né? Gravou, é a Bíblia. Eu vou fechar com aí é clichê mesmo, aí é bem clichê mesmo. Certamente tem muitas mulheres de pastores que estão nos assistindo aqui agora, e aí vamos fechar com uma palavra da pastora Vanessa para essas mulheres, para essas esposas, para essas obreiras, para quem de alguma forma é da liderança, especificamente ali, que sofre as dores que talvez a senhora já sofreu, sofre, ou até sofrerá também. O que a senhora deixa para essas mulheres? Olha, enquanto você estava falando aí, a única coisa que veio na minha mente, e se é o que veio na minha mente, é o que eu vou falar. Não desista. Não desista pelos outros, não desista e não desista por nada. Não desista por ninguém. Não coloque as expectativas também em ninguém, porque senão vão vir as frustrações. Não desista, prossiga, segue avante, seja mulher e corajosa, como diz a palavra. Pastora Vanessa, a senhora inaugurou um formato novo de entrevista aqui no Fuxico Gospel. Eu gostei muito. Gostou? Ficou legal? Ficou, mas você falou que era bem rapidinho. Mas foi ótimo, o tempo passou rápido, foi bem agradável. Obrigado, foi um prazer. Foi todo meu. Vai ter vai ter que tirar muita coisa. Não, vai ter muito corte, Mas Deus abençoe a sua vida. Amém. Que o Senhor continue e que possa cada dia mais te dar sensibilidade no espírito, e ponderar bem o caminho que está pisando, porque geralmente os caminhos são, não digo que eles são sem voltas, mas todas as nossas decisões elas têm consequências, né? Sim. E que você possa ser bênção
onde você passar, em todos os sentidos, seja você fisicamente, né, ou o seu trabalho. Amém. Que seja bênção. Amém? Eu Obrigado. agradeço ao carinho, agradeço a sua atenção. E é isso, é só paciência aí. E vamos marcar a próxima entrevista. Gente, eu acho que essa entrevista vale o like e vale também o seu comentário. Comenta aqui embaixo o que você achou da pastora Vanessa Alves e corre lá depois no Instagram para seguir ela. Se ela sentir de Deus, ela vai aceitar o seu. Não, tá aberto agora é só Tá aberto? entrar. Deus Tchau, tchau. abençoe.